Jovens, oficialmente, né, depois da mensagem que eu tentei transmitir para cada um de vocês, o meu bom dia. É sempre uma alegria grande poder chegar até vocês, para a gente ir dentro das possibilidades e dos limites que nos são colocados, a gente tocar o nosso conteúdo, né, tentando fazer chegar até vocês o melhor de nós, né, para que vocês tenham recursos e instrumentos ah, no processo aí de estudo, de preparação para o Enem. Eu vou compartilhar com vocês um material que eu preparei, né, sobre Platão. Esse material eu já havia colocado na aula passada, né, naquele finalzinho da aula passada. Aí, Samuel, acho que você chegou a perguntar se eu vou compartilhar isso lá no portal. Vou compartilhar sim. Eu só não compartilhei essa semana porque eu precisava fazer uns reparos, né, em alguns slides aí, concluir o material. Aí eu consegui concluir. Aí eu vou colocar o material lá na íntegra para que vocês possam ter acesso. Fechado? Junto com esse material, gente, vai ser postado também duas questõezinhas que eu vou chamar de questão de verificação. O que é questão de verificação? Eu estou percebendo aqui que a maior parte de vocês, a maior parte da turma está presente nas lives, né? Só que nem todos se manifestam. O Alan, Samuel, Camille, né, Yasmin, Milena, Amanda, Lubazi, Rafael, tá sempre aí deixando um recadinho, Anne, né, tá sempre aí deixando um recadinho no chat, dando uma opinião, manifestando, né? Eu sei que vocês estão aí, sei que vocês estão me ouvindo, mas tem outras pessoas que eu ainda não vi nenhum tipo de manifestação, então não sei se estão conseguindo acompanhar e etc, etc. Então, esse material, que eu vou chamar de questões de verificação, são duas questõezinhas sobre Platão, uma sobre a teoria das ideias e outra sobre o pensamento político de Platão. Né? Vocês vão escrever acerca da questão que eu coloquei lá e enviar para mim a sua resposta lá pelo próprio portal, né, para a gente poder ir fazendo um controle de quem está acompanhando, de quem está cumprindo as atividades, etc, etc, etc. Meninos, a gente está insistindo muito, o portal é a nossa ferramenta de comunicação. O portal é a nossa ferramenta de contato. O portal é a nossa sala de aula. Né? É ali que a gente entra, que a gente posta o material, é ali que vocês dão o retorno de vocês, se está entendendo, se não está, se está com dificuldade em alguma coisa. Então, o portal é a nossa ferramenta de comunicação, ele é para ser usado. Tá? É lá que você vai colocar se está com alguma dificuldade, se está com alguma dúvida. Então, fiquem mais atentos ao portal educacional. Criem o hábito, né? Paulo está falando aí que está só ouvindo, né, Benção? Criem, melhor dizendo, o hábito de verificar aquilo ali com um pouquinho mais de frequência, pelo menos uma vez por dia. E aí, ontem na live, a gente falava muito sobre horário, né? Crie o seu horário, remodele o seu horário, readeque o seu horário, tá, gente? Readeque o seu horário. Coloca aí, olha, eu vou entrar no portal todo final de tarde ou todo início de manhã para ver o que tem lá, qual é a novidade, se foi atualizado, se tem alguma coisa nova. Criem esses hábitos, né, essas rotinas para a gente poder chegar lá. Beleza? Então vamos para o conteúdo da aula. Essa aula vai ser mais expositiva, né? Eu vou estar falando a maior parte do tempo, mas se você tiver alguma questão, alguma dúvida, você pode me interromper ou no microfone ou no chat para a gente poder tentar dialogar, tá? Mas vai ser uma aula de conteúdo mais expositivo mesmo, né? Nós falamos na semana passada não, né? No início dessa semana, na segunda-feira, nós fizemos um pouquinho uma espécie de retrospectiva histórica no pensamento de Platão. Eu sempre gosto de fazer, jovens, esse diálogo com a história, porque eu acho que esse diálogo com a história ele é fundamental, né, para a gente entender o,
o pensamento em questão, como é que se deu esse pensamento, como é que esse pensamento se construiu, quais as questões que estavam ali sendo permeadas, né, sendo perpassadas, para a gente não correr aquele risco de entender, de achar que um pensamento ele se dá de qualquer maneira. Né? Platão foi um camarada que um belo dia, né, ele acordou inspirado e produziu o seu pensamento. Não foi isso. Todo pensamento se deu dentro de um tempo, dentro de uma história, e a gente voltar nesse tempo, voltar nesse percurso histórico, eu creio que a gente tem mais elementos para entender o pensamento de quem quer que seja. Platão, especificamente, o objeto hoje do nosso assunto, ele está situado dentro do contexto do século V, né, em Atenas. Atenas, nesse momento da história, é considerado uma espécie de berço cultural e político do mundo antigo. Né? Atenas ela tem uma influência política e cultural muito grande sobre o mundo antigo. Né? Então, para Atenas, todos os olhares se convergiam, salvando as proporções de tempo aí, né? Claro, obviamente, de tempo, de distância temporal. Pensa numa grande metrópole dos dias de hoje. Era uma comparação, uma analogia para a gente entender Atenas dessa época. E o jovem Platão, né, de origem nobre, de família nobre, ele vai para Atenas para estudar, né? E desde cedo o Platão ele é preparado para o exercício da política. Né? Ele está sendo ali educado, ele está sendo preparado para exercitar a política, né? Para ser um exímio político, para ser um bom político. E quando ele chega em Atenas, ele encontra Sócrates, né? E o seu encontro com Sócrates, o seu contato com Sócrates, faz com que ele se aproxime da filosofia. Né? A gente pode dizer assim que Sócrates ele foi a porta de abertura para a entrada de Platão na filosofia. Platão entra na filosofia pela via de Sócrates. E aí ele começa a seguir Sócrates, né? Lembrando que Sócrates fazia aquela filosofia meio que perambulando pelas ruas de Atenas, ele não tinha um local específico. Platão começa a seguir Sócrates e participar das discussões socráticas. Tanto, né, jovens, já falei isso para vocês várias vezes em aula, tanto que o que a gente sabe de Sócrates foi escrito por via de Platão. E aí tem pessoas que até vão duvidar, né, da existência histórica de Sócrates, isso aí é uma outra questão, mas tudo que a gente sabe de Sócrates chegou até nós pela via de Platão. Com a morte de Sócrates, né, devido às circunstâncias que nós já falamos naquela aula sobre Sócrates, o Platão, de certa forma, ele cria um desgosto com a política. Né? Ele acha que a política ateniense estava tomando um rumo não muito legal, não muito agradável. Então ele cria um certo ranço com a política, sobretudo com a democracia ateniense, né? Tanto que quando a gente chegar lá na filosofia política de Platão, nós vamos ver que ele tinha um certo receio, né? uma espécie de ojeriza com a democracia ateniense, porque ele entendia que a democracia ateniense matou Sócrates, né? Condenou Sócrates à morte. Então ele se desvencilha um pouquinho da política e ele aproxima-se dos pitagóricos. Ele aproxima-se dos pitagóricos. Os pitagóricos, nessa época, eram uma grande escola de exímios matemáticos. Os caras estudavam a matemática a fundo. Tanto que a gente tem aí na matemática, não sei nem se estuda isso, mas na minha época estudava muito isso. Falava-se de um tal de teorema de Pitágoras, não é isso, Samuel? O pessoal que gosta de matemática aí, já ouviram falar desse negócio? Essa aproximação do Platão com a matemática, com os pitagóricos, infelizmente, né, Alan? Não, aquilo era legal, Alan. Eu sabia tudo de cor e salteado. Agora eu já esqueci tudo também. Mas tudo bem. Essa aproximação do Platão com os pitagóricos, né, fez com que ele elaborasse uma teoria, né, a teoria platônica, ela parte de grandes idealismos
Porque o Platão entendia que a matemática, né, sobretudo a geometria, era um conhecimento ideal, né, era um conceito ideal, né, era um conceito extremamente racional. Depois ele vai falar de conhecimentos puros, conhecimentos inteligíveis, etc, etc. E aí, isso tudo segundo os estudiosos de Platão, ele bebeu aí esse lance de conhecimento puro e tal, a partir do seu contato com a matemática, a partir do seu contato com os pitagóricos, tá? Fechado. Os escritos de Platão, todos eles são em forma de diálogos. Eu já falei isso para vocês, né? Estou retomando essas ideias, porque isso é importante. Platão é um teórico que o Enem gosta de cobrar com uma certa frequência, né? Os escritos de Platão todos são em forma de diálogos. Se a gente pega os textos dele, por exemplo, eu tenho até alguns ali, alguém pergunta e alguém responde. Alguém pergunta e alguém responde. Quem pergunta está mudando o tempo todo, dependendo do assunto, dependendo do que está sendo discutido. Quem pergunta, o tempo todo está mudando. Quem responde é sempre Sócrates. Sócrates, então, dentro da obra de Platão, ele é a espécie da voz filosófica. Pensa assim, Sócrates é a voz filosófica de Platão, é a voz do filósofo. Então, os diálogos de Platão, esses textos em forma de diálogos, escritos sobre vários assuntos, política, justiça, bem, verdade, arte, imortalidade da alma, o texto do Fédon, por exemplo, que é um diálogo do Platão chamado Fédon. O Sócrates está lá na prisão, próximo à morte ali, sabe, já dada, decretada a sentença, né, só esperando a execução da sentença, e aí eles estão discutindo sobre alma imortal, e etc, etc, etc. Tem um documentário, gente, lindo sobre Sócrates, chamado A Vida, Vida Examinada, né? Ela é um documentário sobre Sócrates, bem interessante, quem tiver interesse, e vai discutir essas questões mais existenciais, né? Ligada à alma, ao conhecimento, à virtude, à verdade, etc, etc. Então, os diálogos de Platão, eles vão partir desses temas e de outras temáticas que eram relevantes para a época. Democracia, política, justiça e assim por diante. Então, os textos de Platão, eles vão versar sobre isso. E, diferentemente de Sócrates, que não fundou nenhuma escola filosófica, o Platão funda em Atenas a chamada academia. Né? A academia era um nome que se dava para o lugar onde se praticava, estudava e discutia filosofia. Né? A filosofia ela perpassava todos os aspectos da vida da época, né? A política, a sociedade, a economia, os valores. Era um conhecimento bastante amplo. Então, nessas academias filosóficas, discutia-se geometria, discutia-se ética, discutia-se política, discutia-se arte, discutia-se virtude, discutia-se os grandes temas que faziam sentido para a época, né? Que faziam sentido para aquele contexto. Então, o Platão ele funda em Atenas a chamada Academia Filosófica, Academia Platônica, né? Parêntese, não era a única academia filosófica que existia. Existiam vários desses lugares chamados de academias filosóficas. Pensa numa escola hoje, existiam várias escolas espalhadas por tudo que é canto, né? Mas Platão ele tem a sua academia específica, a sua escola específica, onde grandes nomes da filosofia passaram por lá, inclusive Aristóteles. Né? Quando a gente for falar de Aristóteles, a gente vai retomar um pouco isso. Aristóteles foi discípulo de Platão. Né? Ele foi um dos melhores, um dos mais brilhantes discípulos de Platão. Depois que Platão morreu, os chamados neoplatônicos, né, que foi a primeira geração de filósofos após a morte de Platão que tocou a academia para frente, pegou as ideias de Platão, desenvolveram-se essas ideias, né, Protino, Próculo, e essas ideias chegaram até a Idade Média. Mas dentro dessas academias filosóficas eram-se discutidos esses temas, né, objetos aí dos diálogos. O conteúdo dos diálogos eles eram debatidos dentro dessas academias filosóficas. Pessoas lindas da minha vida, essa imagem que está exposta aí na tela
Essa imagem é uma imagem chamada Escola de Atenas, do Rafael de Sanzio, um pintor da Renascença, e muita atenção para ela, porque o Enem já cobrou essa imagem, pelo menos, que eu consegui contar, pelo menos umas 4 vezes, de diferentes maneiras, de diferentes formas. Né? Ele já usou isso para cobrar conhecimento inteligível, já usou isso para cobrar conhecimento racional, já usou isso para cobrar o método dialético de Platão, já usou isso para cobrar a diferença entre Platão e Aristóteles sobre a perspectiva do conhecimento. Né? Enquanto Platão está num plano mais idealista de conhecimento, Aristóteles está num plano mais empirista de conhecimento. Então, é uma imagem que vale a pena vocês dar uma olhadinha nela, pesquisar isso com mais tempo, com mais cuidado. Tem várias leituras sobre essa imagem na internet, vocês encontram muita coisa bacana quando a gente vai estudar a Renascença, o Renascimento cultural. Né? Então, é uma imagem que o Enem costuma cobrar isso, eles adoram pegar essa imagem, joga ela lá e, de repente, formula uma questãozinha em cima dela. Então, fiquem atentos, se por acaso aparecer em algum lugar da vida de vocês essa imagem, vocês já estão de posse aí dela, já sabem do que se trata. Sim, Samuel, eles cobram isso, já cobrou a questão entre conhecimento sensível e conhecimento inteligível, né? Geralmente eles gostam muito de pegar essa imagem para cobrar esses dois conceitos de Platão. Você tem razão, tá, Samuel? Show de bola. Geralmente eles pegam essa imagem, eles adoram pegar isso aí, faz uma festa com esse negócio que é uma delícia. Né? E o Rafael foi brilhante, né? Rafael de Sanzio foi brilhante aí na composição dessa imagem. Tá? Ela está lá na Capela Sistina do Vaticano, lá no Vaticano, na Capela Sistina, é um dos afrescos que aparecem lá, essa imagem aí do nosso digníssimo Rafael de Sanzio, pintor da Renascença. Avançando aqui um tiquito, deixa eu pular aqui que a gente vai... Então, pegando tudo que Platão produziu, escreveu, falou, disse, nós vamos enfatizar 3 aspectos, que é a teoria das ideias, a alegoria da caverna e a política. Né? O estado político de Platão. O que Platão pensava como política. Então, esses são os 3 caminhos aí que a gente vai pensar, que a gente vai trilhar por ele. Esse contexto que eu fiz, essa história toda, até aqui está tranquilo, gente? É uma espécie de apresentação do filósofo. Ou seja, para vocês saberem quem foi Platão. Né? Porque não adianta nada você jogar a ideia do cara, você não sabe quem foi o cara. Então foi para vocês entenderem um pouquinho desse pensador e com quais questões ele estava dialogando. Porque de repente a gente chega, só joga a teoria, mas essa teoria partiu de onde? Ela nasceu de onde? Ela surgiu por quê? Por que ela aparece dentro da obra dele? Então, esse percurso até aqui está tranquilo, conseguiram acompanhar. Sim, Samuel, a teoria das ideias é a teoria que o Platão utilizou para explicar como é que nós atingimos o conhecimento, né? Como é que se deu essa busca pelo conhecimento, como é que o homem atinge o conhecimento, como é que nós chegamos a conhecer a realidade. Ele explicou isso por meio dessa tal teoria das ideias. Fechado? Beleza, então vamos dar mais um passinho à frente. Feito o contexto histórico, nós vamos entrar aqui no primeiro item do pensamento platônico selecionado lá para a nossa discussão. Olha o primeiro itemzinho aí, né? A questão da teoria das ideias. Essa chamada teoria das ideias talvez seja um dos aspectos originais do pensamento de Platão. Talvez esteja aí a sua originalidade. Né? A originalidade do seu pensamento está aí dentro desse negócio chamado teoria das ideias. O primeiro elemento, pessoas, atenção a isso, que isso é extremamente difícil de explicar, e para nossa cabeça, isso é extremamente difícil de entender. Eu levei quase 10 anos
para entender um pouquinho disso. Então, vamos com muita calma, com muito cuidado, para a gente não perder nenhum detalhe aqui. Primeiro ponto para a gente tentar entender esse negócio é pensar o seguinte: olha, o Platão, vamos criar uma imagem aqui, vamos criar uma hipótese. O Platão pegou a realidade é tudo o que há, tudo que existe à nossa volta. O Platão pegou a realidade e fracionou, dividiu essa realidade em dois planos: o plano sensível e o mundo das ideias. Né? Olha a pirâmidezinha aí, e essa pirâmide ela está cortada. Né? Ela está cortada. Lá na parte de cima, no topo da pirâmide, eu tenho o chamado mundo das ideias, e na parte de baixo eu tenho o mundo sensível, que é o mundo da multiplicidade das coisas. Vamos lá. Isso ficou chamado de visão dualista do mundo, ou dualismo platônico. Alguns livros, alguns estudiosos, autores preferem o termo dualismo platônico, ou visão dualista do mundo. Né? Se aparecer no Enem, ou em algum lugar que vocês forem fazer alguma questão de Platão, dualismo platônico ou visão dualista do mundo é a mesma, exatamente a mesma coisa. Dualismo platônico e visão dualista do mundo nada mais é do que essa perspectiva de dividir a realidade em duas metades. Né? A parte superior, está lá em cima no topo aí do nosso esqueminha, tá vendo? Onde está ideias eternas. Essa parte superior ele chamou de ideia. Então a ideia não é um lugar geográfico, o mundo das ideias, né, não é um lugar geográfico. Eu prefiro o termo teoria das ideias do que mundo das ideias, embora muitos livros trazem mundo das ideias, eu prefiro o termo teoria das ideias, né, porque mundo das ideias a gente pode correr o risco de pensar mundo como um lugar físico, como um lugar geográfico, né? A gente está imbuído de conceitos, então de repente a gente entende mundo como um lugar geográfico, como um lugar físico. Teoria das ideias, na minha opinião, tá, gente? Isso é só uma opinião. Na minha opinião, ela dá elementos para você entender que é uma hipótese, que é uma teoria para explicar a realidade. Esse é o primeiro ponto, fechado? Entender que Platão pegou a realidade, dividiu, fracionou essa realidade em ideia, mundo das ideias e mundo sensível. Só um parêntese, importantíssimo esse parêntese. Às vezes aqui, onde está escrito mundo das ideias, vai aparecer a expressão conhecimento inteligível. Tá? Vai aparecer a expressão conhecimento inteligível. Aliás, o Enem cobrou uma vez com essa terminologia, com essa nomenclatura. Então, se aparecer conhecimento inteligível, é o conhecimento da ideia. Eu já vi questões utilizando a expressão conhecimento suprassensível. Supra da ideia está além do sensível, está para além do sensível. Então, se aparecer o conhecimento suprassensível, também é esse conhecimento aqui da ideia, tá, gente? Então, pode aparecer mundo das ideias, conhecimento suprassensível ou conhecimento inteligível. Esses três conceitos, essas três nomenclaturas, quer dizer o quê? Exatamente o quê? Olha, por essas três nomenclaturas, o Platão está definindo os conhecimentos ideais, os conhecimentos idealizados, os conceitos idealizados das coisas, as ideias eternas. As ideias eternas. Aquilo que é imutável, aquilo que não vai mudar. Né? Então vamos pensar assim: mundo inteligível, mundo das ideias, conhecimento inteligível, conhecimento suprassensível. O Platão está falando exatamente desses conhecimentos idealizados, desses conhecimentos puros, desses conhecimentos perfeitos, do conceito, do conceito. Vamos pensar aqui, por exemplo, um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É um conceito.
tá? Mesa é um conceito. Carro é um conceito, tá? Bem é um conceito. Justiça é um conceito. Então, ou seja, nesse mundo das ideias estão os conceitos puros, os conceitos claros, os conceitos perfeitos das coisas, tá, gente? O Platão, alguns autores, e eu gosto um pouco dessa leitura, né, eles vão dizer que Platão foi o pai do idealismo filosófico, né, por conta de quê? Pelas idealizações que ele fazia das coisas, né? Então pensa assim, nesse lugar chamado ideia, estão as representações perfeitas, as representações puras, as representações claras. Abaixo, nesse mundo sensível, estão as representações que nós fazemos das coisas. Estão as percepções que nós fazemos das coisas. Tá? Estão as percepções que eu capto a partir dos sentidos, a partir do meu contato com o mundo, a partir da minha visão de mundo. Tá? Então pensa assim, lá na ideia estão os conceitos puros, claros e distintos. Aqui no mundo sensível estão as percepções, estão as opiniões, estão os achismos, estão aquilo que cada um observa, aquilo que cada um vê e assim por diante, né? Só um detalhezinho, acho que na apostila de vocês fala dessa questão da alma imortal, né? Na aula sobre Platão. Isso não é tão importante, mas se porventura vocês depararem com isso em algum lugar, fica explicitado. O Platão vai explicar o conhecimento, olha, Samuel, sua questão aí. O Platão vai explicar o conhecimento dizendo o quê? A alma humana estava aqui nesse primeiro triângulo, nesse pedaço aqui do primeiro triângulo que nós cortamos. A alma humana estava na ideia desde sempre. Né? Desde sempre, a alma humana estava na ideia. Um belo dia, essa alma desceu e veio aqui para baixo, para a multiplicidade das coisas, e assumiu a forma de corpo. Ao assumir a forma de corpo, ela entrou em contato com o mundo sensível, com as percepções sensíveis. Ela entrou em contato com os achismos, com as aparências, e ela esqueceu o conhecimento claro e distinto que ela teve do dia que esteve na ideia. Tá? E aí, ao esquecer esse conhecimento claro, esse conhecimento distinto, a alma se contaminou pelo reino da opinião. Então, todo o nosso conhecimento, para Platão, ele é limitado pela opinião. Todo o conhecimento que nós achamos que temos das coisas nada mais é do que uma simulação dos conhecimentos idealizados que estão aqui na ideia. Tá? Então, conhecer para Platão nada mais é do que relembrar o dia que nós estivemos lá na ideia, em contato com as verdades claras, distintas, com as ideias eternas. Olha que coisa. Aqui eu acho que faz até um certo sentido. Né? Aqui eu acho que faz até um certo sentido isso. Então, ou seja, um dia nós estávamos aqui na ideia, ao assumirmos a forma de corpo, né? ao assumirmos a forma de corpo, nós contaminamos com a multiplicidade das coisas, com o reino da opinião, e nós esquecemos das ideias eternas e distintas que tínhamos quando estávamos aqui no primeiro triângulo, né? Quando estávamos aqui no nível da ideia. Beleza? E aí, para Platão, conhecimento é sempre lembrança, relembrar, rememorar. Tem uma teoria dele chamada teoria da reminiscência que vai dizer isso. Reminiscência é um termo grego que dá a ideia de relembrar. Né? De repente você esqueceu alguma coisa, alguém te dá um toque e você relembrou. Alguém falou no chat aí, deixa eu ir lá. Amanda, é como se fosse uma forma de ignorância. Exatamente, Amanda. Quando se toma a forma do corpo, nós nos contaminamos pela ignorância. E ignorância aqui, gente, é sinônimo de desconhecimento mesmo. Né? Não deveria ter essa variedade de opiniões? Ô, Alan, então, sim, deveríamos ter essa variedade de opiniões. Só que o Platão está dizendo assim,
A variedade de opiniões, ela não é um conhecimento puro. A variedade de opiniões, ela é um conhecimento que te joga no reino do achismo, né? A opinião é sua, a opinião é minha, a opinião é do Samuel, é da Amanda, é da Yasmin, é do Dias, é do Saveginini, mas qual é o conceito disso? Percebe? Então ele está discutindo aqui a necessidade de você aprofundar em direção aos conhecimentos puros, a busca por conhecimentos puros. Mais para frente a gente vai avançar e de repente fica mais claro para você. Então, Amanda, é isso mesmo. O mundo sensível é o reino da ignorância. Ignorância aqui nada mais é do que desconhecimento, tá? Desconhecimento. Quando a gente vai estudar ética em Platão, acho que eu falei um pouquinho disso na Ética de Sócrates, ah, não veio especificamente esse assunto para a postura de vocês, mas eu acho que eu cheguei a comentar. Nós erramos por desconhecimento, nós erramos por ignorância, nós erramos por vício. Porque o erro nessa perspectiva aqui, na perspectiva ética socrático-platônica, da ética socrático-platônica, o erro está aqui no reino da opinião. Ele é um conhecimento sensível, ele é uma ilusão. E aí, a ideia da gente, pelo esforço racional, né, pelo esforço racional, botar a razão em movimento, chegarmos a esse contato com a ideia, com o conhecimento que está lá na ideia. Os jovens, Platão também é taxado aí de racionalista. Se aparecer esse termo em algum lugar para vocês, o racionalismo platônico, né? O racionalismo platônico. Isso quer dizer o quê? É a defesa de que a razão é a única via capaz de levar o homem ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento da ideia. É por meio do esforço racional que nós chegamos ao conhecimento da ideia. É por meio do esforço racional que nós chegamos a aprofundar a verdade das coisas. Tá? Então, se aparecer em algum lugar de questões de prova, algum texto que vocês forem ler sobre Platão, e vier a nomenclatura, o conceito racionalismo platônico nada mais é do que essa tese que vai dizer que a razão ela é fonte segura de conhecimento, enquanto a opinião conduz o homem ao erro. A razão leva à verdade, a opinião conduz ao erro. Né? O achismo conduz ao erro, conduz ao equívoco. Então, para Platão, todos os conhecimentos que nós julgamos ter nada mais são do que opiniões. E essas opiniões precisam ser mais ou menos assim apuradas pela razão, né? Purificadas pela razão, até nós chegarmos a um conhecimento puro. Vou pegar uma metáfora do interior de Minas, né? Vocês são jovens urbanos, talvez não conheçam isso, mas pensa assim: o agricultor está lá na roça colhendo feijão. Terminou de colher o feijão, entre as coisas que ele faz lá, tirou o feijãozinho da terra, botou o feijãozinho lá, papapá. Antes de embalar o feijão e consumir o feijão, ele passa o feijão por uma peneira. Passa o feijão por uma peneira, né? Ele coa, dá uma espécie de coada ali, né? Esse peneirar purifica o que é essencialmente útil ali, que é o feijão em si. Né? Nós não vamos usar a pedrinha, o galinho de árvore, o bichinho que porventura tem ali, o pouquinho de areia que porventura aparece. Nós não vamos utilizar isso, nós vamos utilizar o feijão, o grão de feijão. Então a peneirada, ela dá uma purificada no feijão. O feijão sai lá puro, né, para ser usado. Vamos pensar essa hipótese, essa metáfora também, às vezes até grosseira, me perdoem aí, tá? Mas vamos pensar essa metáfora aqui. Vejam só, a razão, ela seria essa peneira que vai tirando as impurezas do nosso conhecimento. Olha que interessante. A razão é essa espécie de peneira que vai tirando as impurezas daquilo que nós achamos que sabemos. A razão vai purificando o nosso conhecimento até nós chegarmos a um conhecimento real, a um conhecimento verdadeiro. Por isso, Amanda, é ignorância. O conhecimento da sensibilidade, ele é ignorância. Ele é ignorância por quê? Porque ele é desconhecimento, ele é achismo, ele é opinião. Ele é interessante, Alan, aí contornando a questão que você fez. Ele é interessante porque a variedade de opiniões ela é extremamente interessante para qualquer discussão, para qualquer debate.
mas a variedade de opiniões, às vezes, ela torna o conceito meio nebuloso, né? Ela torna o conceito meio nebuloso. Tá, mas verdade é o quê? É a opinião do Alan? É da Amanda? É do Samuel? É da Camille? Cadê Camille, que não manifestou ainda? É da Yasmin? É do Dias? Do Lubase? Do Paulinho? Mas qual é a opinião que está correta? Tá vendo? Qual é a opinião que está correta? Convenhamos, eu, Flávio, acho a variedade de opiniões uma delícia, mas ela dificulta o consenso. Concordam comigo? O que vocês acham? Ela dificulta o consenso. E se ela dificulta o consenso, eu preciso ir depurando, eu preciso ir aperfeiçoando, eu preciso ir tirando as arestas, tirando as impurezas, tirando a pedrinha do nosso feijão, tirando o galinho de árvore que caiu ali, o bichinho que está ali, até a gente chegar a um ponto de vista que seja racionalmente correto e adequadamente plausível. Né? A variedade de opiniões é necessária mesmo que dificulte o processo. Concordo, Camille, em grau, número e gênero. Né? Concordo em grau, número e gênero. Eu sou um defensor nato da variedade de opiniões, da diversidade, da pluralidade de ideias, da pluralidade de opiniões. Né? Sim, Amanda, a gente vê muita ignorância hoje em dia, justamente porque parece que esse esforço racional ele vai se perdendo aos pouquinhos. Show? Fechado? Eu acho necessária, Camille, mesmo que dificulte o processo. E que bom que o processo seja dificultado pela variedade de opiniões. Né? Que bom que o processo seja dificultado por isso. Mas aí, voltando aqui na teoria de Platão, essa variedade de opiniões, o Platão vai dizer que são conhecimentos meio impuros, simulação da realidade. Mas não é a verdade nela mesma, não é a verdade em si. Fechado? Ué, cadê o outro negócio que não quer ir? O menino não quer ir, não. Acho que isso. Aí só um esqueminha, jovens, só um esqueminha, né? Pra gente. Vocês terão outra aula na sequência, né? Eu acho que dá tempo de eu terminar isso aqui. Aí vai ficar faltando só teoria política para outra aula. Platão não dá para dar uma aula só, não. Não teria uma certa. A variedade de opiniões ela é um caminho, ela é uma ferramenta para a gente ir depurando os conhecimentos até a gente chegar em um consenso. O jovem Luiz está citando aí o grande Voltaire, né, Luiz? O grande Voltaire lá da enciclopédia, do iluminismo, né? Posso não concordar, mas defenderei o direito de dizer. É isso aí. Pode usar o termo? É isso aí, Luizão. Mandou bem. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Mas a variedade de opiniões ela dificulta o consenso. Isso para mim está claro, tá, gente? Arrasou, Luiz. O Habermas, um filósofo político inteiramente importante, né? Um grande Habermas. Espero que a gente tenha oportunidade de. Espero não, tem que ter, porque Habermas, o Enem costuma cobrar muito. Habermas. Ele vai falar que talvez seja esse hoje o principal problema das democracias. O Habermas ele vai falar assim, olha, a democracia ela é uma delícia. Nós temos que defender os vieses democráticos, mas a grande dificuldade hoje das democracias contemporâneas é a produção de consensos. E se é a produção de consensos a grande dificuldade, a gente tem que utilizar a racionalidade para a gente chegar a isso aí. Se antes tínhamos o conhecimento eterno, não tínhamos diversidade de opinião, então a diversidade de opinião é usada para consertar a perda que tivemos. Samuel, eu só tiraria aí o termo consertar, né? O termo consertar, porque daria a ideia de que algo ficou errado, então a gente vai consertar isso. Vamos pensar assim: quando Platão fala de verdades eternas, ele está trazendo conceitos, né? Conceitos.
E se ele está trazendo conceitos, esses conceitos eles vão ficando dissolvidos nas opiniões. O que é justiça, Samuel? O que é justiça? O que é bem? O que é virtude? Percebe? Ah, você chegou em bases. Ok, bases. Mas e se essas bases forem dissolvidas pelas opiniões de cada um e eu achar que é justo cortar o braço de alguém porque jogou bolinha de papel na cabeça do colega? Aí vamos lá e corta o braço. Como em alguns lugares já fizeram, e não sei se fazem mais, mas essa. E aí? Se é justo para mim, concordam? Percebe? Se é justo para mim. Então, justiça não pode ser um negócio colocado somente no reino das opiniões. Justiça tem que ser uma base, tem que ter um conceito, tem que ter uma forma. Vamos pensar assim: você vai fazer um bolo, você fez a melhor massa do planeta, fez a papapapata, que coisa deliciosa que está cheirando, só a massa já está cheirosa. Aí você vai fazer o quê para o bolo ganhar forma? Você vai jogar dentro de uma forma para assar. E o bolo vai sair igual à forma, a forma. Ele vai adquirir a forma da forma, né? Ele vai adquirir a forma da forma. Beleza. Se você jogar numa forma retangular, vai sair retangular. Se você jogar quadrado, vai sair quadrado. Percebe que a forma, ela não vai mudar nunca. Ela vai estar ali, né? Ela vai estar ali. Então, o que eu quero que vocês visualizem isso? O Platão está dizendo assim, olha, eu preciso ter uma ideia que não mude, que seja ali fixa, que seja eterna. Justiça. O eterno aqui não está. Vamos pensar o eterno como aquilo que vai durar para sempre, não. Né? Vamos pensar o eterno como aquilo que tem que ser referência. Tá? Acho que agora melhora. Não o eterno como algo que vai durar para sempre, mas o eterno como algo que tem que ser referência. Para partir dessa referência, a gente estabelecer limites, consensos. Justiça não pode ser opinião. Justiça tem que ser lei. Percebe? Tem que ter uma base. Você usou o termo base, Samuel. Perfeito. Tem que ter uma base. Justiça tem que ter leis. Tem que ter uma base. Tá? Ok? Vamos tentar avançar um pouquinho aqui, só para a gente concluir. Então, nesse mundo inteligível, nesse mundo da ideia, nesse mundo suprassensível, estaria os conhecimentos tidos por Platão como superior? Inteligência, razão, conceito. Percebem aí, ó, inteligência, razão, conceito e etc. Espera aí um pouquinho. Alguém está falando, temos outra aula agora. Beleza, gente, beleza. Eu vou liberar vocês. Valeu, o Rafael, o Savedinini, pela dica, senão eu fico em folga aqui, tá? Eu só vou concluir aqui e eu libero vocês, valeu? Então, em cima estariam esses conhecimentos ditos superiores, esses conhecimentos bases, referências, embaixo o conhecimento da sensibilidade, a crença, a opinião e assim por diante. Jovens, na semana que vem, já deu o nosso tempo, eu vou partir daqui, aí se tiver ficado alguma dúvida, eu melhoro isso, tá? No mais, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e a generosidade de vocês em ouvir, em perguntar, em questionar. Vamos vencer essa juntos, tá? Eu de cá, vocês daí, vamos juntos sair dessa. Fechado? Abraço.